O senhor, bom, é um motivo de orgulho brasileiro, né? Principalmente tendo em conta que o senhor foi o primeiro astronauta brasileiro e sul-americano. Eu gostaria, se o senhor pudesse contar para a gente como foi essa experiência indo ao espaço, sendo o primeiro astronauta brasileiro e como também sul-americano seria um motivo de orgulho, né? Imagino eu. Olha, obrigado por essa oportunidade, né? Um abraço aí para você, Maria Laura, um abraço a todos que estão nos assistindo. Eu gosto sempre de começar, quando eu vou falar a respeito disso, tá falando de onde eu vim. Por quê? Muitos jovens falam assim, pô, eu sou pobre, eu moro na periferia, eu não vou ter chance de ter sucesso na vida. Então, eu gosto de começar nessa parte dizendo o seguinte, eu sou de Bauru, do interior de São Paulo, meu pai, o seu Vigília, ele era servente de serviços gerais, tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. Eu morava na periferia da cidade, né, não tinha dinheiro para nada, né, minha casa era de madeira, eu vivia sendo alagada lá pelo rio, como hoje vivem muitos jovens aí pelo estado de São Paulo e pelo Brasil e pela América do Sul como um todo. Então, para esses jovens não desanimarem, acreditarem. Então, naquele começo eu falava que eu queria ser piloto, o pessoal falava que era impossível, que era só para filho de rico. Mas minha mãe falou uma coisa que eu sempre guardei e eu passo para os jovens, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Ela falou assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Né? Minha mãe, se tivesse viva, certamente seria, né, de direita, e muito de direita, porque isso é o que a gente defende aqui na direita também, família e meritocracia. Né? Ela, a partir daí, eu fiz a prova da Academia da Força Aérea, né? Me formei como piloto, como administrador público, depois fui ser piloto de caça, fiz mais uma engenharia aeronáutica no ITA, que é uma das melhores escolas de engenharia do Brasil. Aí depois juntei a parte de engenharia com a parte de pilotagem, me tornei um piloto de testes, que também é uma função muito arriscada. Eu jurei defender o Brasil dos inimigos externos e internos com o sacrifício da própria vida. Isso é o que a gente fala, é o que a gente jura como se forma na Academia da Força Aérea. E com 5 valores que eu carrego até hoje: coragem, lealdade, honra, dever e pátria. Importante ficar registrado essas coisas. Depois, como piloto de teste, eu voei praticamente todos os aviões que o Brasil tinha, voei nos Estados Unidos, voei na Rússia também. Voltei ao Brasil, fiz um mestrado em otimização de trajetórias orbitais. Depois eu fui para mestrado e doutorado nos Estados Unidos em engenharia de sistemas. E aí o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. A NASA abre concursos a cada 2 anos. Eu me inscrevi num dos concursos públicos da NASA, né, que esses concursos são bastante concorridos, como você pode imaginar, e consegui passar, entrar para ser astronauta profissional da turma 17 de astronautas da NASA. Me formei em 2000. Em 2003 teve o acidente da Colômbia, tudo ficou parado, razão pela qual a NASA me enviou para a Rússia. Eu fui um dos primeiros astronautas do lado americano a voar com os russos. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial brasileira, né, a Soyuz. Eu lembro que quando eu cheguei no espaço, eu olhei aquele planeta azul, e o pessoal pergunta, o que você sentiu? Olha, o que eu senti foi muito orgulho do meu país, né? E o que eu senti, o que eu lembrei, foi lá de Bauru, da época que eu falava que eu queria ser piloto, que meus amigos falavam que era impossível, que era só para filho de rico. E a minha mãe chegou para mim com aqueles olhos azuis da cor da terra e falou assim, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. É isso que a gente tem que passar para os nossos jovens, né, da América do Sul inteirinho, principalmente aqui no Brasil, para que eles acreditem, os nossos paulistas aqui também. Depois eu fiquei com a NASA 20 anos, até 2018, sou embaixador da ONU para Desenvolvimento Industrial, sou embaixador mundial do ensino profissionalizante, fui ministro de Comunicações, ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, e hoje eu sou aqui em São Paulo candidato ao Senado, né, pelo Estado de São Paulo, uma vaga só esse ano, né, e eu conto aí, aliás, já peço o voto das pessoas que estiverem assistindo, astronauta Marcos Pontes, número 222 para o Senado aqui em São Paulo. Muita coisa para fazer, muitas propostas interessantes. Depois eu falo o site. Eu gostaria de saber se o senhor já conhecia o Jair Bolsonaro quando foi chamado para integrar o ministério e como foi que se deu esse convite, em que momento se realizou esse convite. Já conhecia muito bem. O então deputado Bolsonaro, eu conheci lá em 2001, né? E então já tinha um contato muito bom com ele. Ele foi um dos deputados que defendeu a participação do Brasil na Estação Espacial Internacional, defendeu o programa espacial. Então, eu estive com ele várias vezes no Congresso, mantive uma amizade.
é um cara que exatamente da mesma forma que ele é hoje, só que agora ele é presidente, mas ele manteve essa, como é que eu vou dizer assim, essa sensibilidade, manteve porque a pessoa que é. É importante ser transparente, autêntico, né? E outro que eu conheci da época, que infelizmente já faleceu, né, foi Eduardo Campos, e também ajudou muito o programa, né? Um cara que eu tinha uma amizade muito grande, podia ter sido até presidente do país, né? Na época lá ele era contra o PT, né? Eu apoiei isso aí, contra, né? Em 2014 foi candidato a presidente contra a Dilma, né? Na reeleição da Dilma, e que foi muito interessante também. É, e é isso. Então, eu conheci o presidente Bolsonaro. E em 2018, eu vim ao Brasil para participar de 2 reuniões lá em Brasília. Foi cancelada a reunião da tarde. E aí eu fiquei sem fazer o que fazer na tarde. Meu voo era só à noite. Então, eu fui lá no Congresso e encontrei com o presidente Bolsonaro, na época o deputado Bolsonaro, e falou assim: pô, Marcão, eu vou ser candidato a presidente. Eu falei assim: pô, que legal, tal, tal. Vamos gravar um vídeo. Aí estava lá, o vídeo está na internet, no YouTube. Se procurar, acha lá. E aí, naquele dia mesmo, a gente conversou. Ele perguntou se eu queria ser candidato ao Senado aqui em São Paulo em 2018. Eu falei assim: cara, eu tô com a vida estabilizada lá na NASA, eu vou vir para cá para ser. Ele falou assim: pô, mas é importante para você usar. Naquela época eu não sabia o quanto era importante toda a minha experiência, né, internacional, experiência técnica, poder ajudar no Congresso. Aí ele falou assim: pô, eu falei: o que eu entendo mesmo é ciência e tecnologia. Ele falou: tá aí. Se eu for eleito presidente, você vai ser o ministro de Ciência e Tecnologia. E isso foi em março de 2018, né? Antes até da campanha e tudo mais. Aí eu participei da campanha aqui, né, junto com ele, junto com o Eduardo Bolsonaro, junto com todos aqueles que defendiam, né? Isso aí naquela 2018 foi muito bonito também a campanha. E, né, Bolsonaro eleito, eu fui lá para o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? E quais foram os principais problemas e dificuldades que o senhor encontrou já dentro do ministério? Olha, o Ministério, ele estava muito desorganizado. E aí eu não quero, eu detesto, né, quem me conhece sabe assim, eu não gosto de criticar as outras pessoas, eu gosto de falar do que eu sou capaz e do que foi feito. Mas o meu antecessor, né, o Kassab, ele teve que fazer um trabalho muito grande de juntar os 2 ministérios, o Ministério de Comunicação e o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, logicamente, depois que você faz uma junção, ele ficou 2 anos fazendo esses processos de gestão, sobra muita coisa para ser feita, né? Muito problema ainda. Eu recebi o Ministério faltando 350 milhões, né, para pagar bolsas de pesquisa, por exemplo. Então, eu tive que equacionar esse problema. Eu nunca cortei nenhuma bolsa do CNPq, né, e nunca atrasei nenhum dia para pagar, porque eu considerava isso como essencial e importante. E o valor das bolsas, ele consome mais de 1/3 do orçamento discricionário do Ministério. E isso é uma das razões que eu sempre briguei por orçamento. É normal você falar e buscar mais orçamento, porque eu queria aumentar o valor das bolsas e o tamanho, vamos dizer, o número de bolsistas. Isso ainda é uma coisa que eu vou defender lá no Senado, a gente aumentar isso. O orçamento, lógico, que passou por dificuldades, nós tivemos uma pandemia no meio do caminho e foram investidos pelo governo mais de 350 bilhões de reais em auxílio emergencial, que corresponde a mais de 15 anos do Bolsa Família, para você ter uma ideia, só no ano de 2020. Então, era natural que os ministérios ficassem com menos orçamento, mas, apesar disso, eu recebi, em 2020, mais 1 bilhão extra para poder trabalhar, né, no desenvolvimento de testes diagnósticos, vacinas. O Brasil hoje é independente no desenvolvimento de vacinas, graças a isso. Talvez seja o único país da América do Sul, né, que eu conheço que é independente no desenvolvimento de vacina. Não é produzir vacina com tecnologia de fora, como é feito com a AstraZeneca, tecnologia europeia, que a gente produz o insumo aqui na Fiocruz. Não é isso que eu estou falando. É desenvolver a fórmula da vacina. Hoje o Brasil é capaz de desenvolver qualquer vacina. Estamos desenvolvendo agora vacina para varíola do macaco, por exemplo. A vacina de RNA de 3ª geração já está sendo desenvolvida, já está na fase 2 de teste clínico, vai servir para Zika, dengue, chikungunya, uma série de coisas. Então, eu criei o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas. Isso é um marco na história do país, graças ao governo Bolsonaro, graças à minha gestão no Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, foram muitas coisas que foram feitas, apesar das dificuldades. Então, a gente tem dificuldades de orçamento no começo. Eu peguei com faltando 350 milhões, entreguei com um superávit, vamos dizer assim, com o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um superávit de 9 bilhões extras por ano para investimento em ciência e tecnologia. Mas não é só no Ministério, obviamente. É em todas as áreas. Ciência e tecnologia é transversal. Então, isso aí nós investimos muito em sistemas para agricultura,
né? Por exemplo, melhorar a produção com internet das coisas, conectividade, com toda a parte de meteorologia foi melhorada, né? A parte de bioinsumos, como biofertilizantes, biodefensivos, muita coisa feita em agricultura, o agronegócio como um todo, muita coisa feita na área de segurança, muita coisa feita na área de saúde. Então, a ciência e tecnologia serve para tudo. E esses 9 bilhões ajudam o país a desenvolver como um todo. Então, por isso que eu defendo tanto o orçamento de ciência, tecnologia e inovações. Cresceu o número, falar em inovações, a gente fez um marco legal das startups, o número de startups disparou no Brasil ao longo da minha gestão. Muitas dessas empresas se transformaram em unicórnios, a gente disparou o número de unicórnios também, empresas que cresceram a nível aí, né, multimilionário, bilionário. E isso gera o quê? Emprego. O pessoal às vezes vê ciência, tecnologia, inovações, acha que é um negócio lá de fora. Não, melhora a vida da gente, melhora emprego, né? Muito emprego, graças a isso. Vai ser, cara, tem 300 mil vagas de emprego, diga-se de passagem, abertas aqui no Brasil em sistema de tecnologia de informação e comunicação. O Ministério tem cursos grátis, 70 mil vagas de cursos grátis para as pessoas que quiserem ter esses empregos. Isso soma aí que o Brasil gerou, durante o governo Bolsonaro, 5 milhões mil empregos com carteira assinada, mesmo tendo uma pandemia no meio. Só nesse ano 2022, nós tivemos mais de 1 milhão e 200 mil empregos, né, criados também com carteira assinada. Então, quem fala que o governo Bolsonaro foi mal, ou é mal informado ou é mal intencionado, porque tem muita coisa que foi feita aí e nós superamos todas as dificuldades, né, e hoje o Brasil cresce mais rápido do que os outros países do G7, do G20, para você ter uma ideia. Né? Então, isso graças a esse trabalho, graças ao Paulo Guedes, também lá na economia, graças aos outros ministros trabalhando em conjunto. Eu tenho muito orgulho, né, desse conjunto de ministros que nós temos lá. Então, é curioso, né? Porque tudo isso que o senhor comentava há pouco é compartilhado pela grande mídia. Infelizmente, a grande mídia faz ênfase em mostrar coisas insignificantes do governo, ou até mesmo falar que despiorou os números, mas não faz questão de mostrar tudo isso que o senhor esteve comentando recentemente e que eu acho importantíssimo para o Brasil. Vamos diretamente, eu gostaria de saber quando é que o senhor decidiu, então, deixar o ministério e passar diretamente para o Congresso. Como foi essa decisão? Foi uma decisão bem lógica, né? Eu falo, na minha vida eu sigo muito aspectos muito pragmáticos assim. É porque no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e no Ministério das Comunicações você faz programas e políticas a nível nacional e sempre você vai ter causadas ali por dentro do Congresso. Lembrar que o orçamento ele é aprovado pelo Congresso, modificado muitas vezes pelo Congresso. Ali de dentro que você tem aprovação ou não de leis que interferem diretamente ou a parte de regulação que interfere diretamente nas atividades. E ali no Congresso é onde você trabalha diretamente com as pessoas. No Ministério, por exemplo, imagina o seguinte, eu sou de Bauru, interior de São Paulo aqui. Eu sempre quis que Bauru tivesse um parque tecnológico ou um centro de inovação. Isso aí está na minha mão como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Porém, eu não posso, como ministro, que eu tenho que cuidar do país inteiro, eu não posso falar assim, eu vou botar um parque tecnológico em Bauru, eu vou colocar o dinheiro público do país lá na minha cidade de Bauru para fazer o parque tecnológico. Obviamente, isso não é ético, e eu nunca faria alguma coisa que não é ética e também não é correto. A legislação, o TCU, nunca vai permitir uma coisa dessa com razão. Então, o que eu tinha que fazer? Eu fiz. Abri um edital, por exemplo, de 180 milhões para parques tecnológicos. Foi o maior edital de parques tecnológicos da história do país, né? Somando todo o valor investido nos governos anteriores, a gente fez um edital, a gente foi maior do que todos os outros somados. Então, 180 milhões para parques tecnológicos, mais 50 milhões para centros de inovação, e aí você tem todo um processo, um edital, que as cidades têm que entrar com suas propostas, têm que ser avaliadas pela FINEP, da forma correta, e aí são selecionados. Então, infelizmente, não teve propostas lá de Bauru. Eu gostaria que tivesse, né, por exemplo. Então, você vê essa dificuldade como ministro. Eu só dei um exemplo para perceber. Agora, não. Como senador de São Paulo, lembrando que esse ano só tem uma vaga aqui em São Paulo, como senador de São Paulo, eu posso articular, aí sim, para trazer exatamente para a cidade. Eu tenho emendas, eu posso combinar com outros deputados da região, deputado federal, estadual, para a gente criar isso lá. Eu sei como fazer. Essa é a vantagem de você ter um senador que já foi ministro, um senador que conhece a parte técnica, tecnologia. Hoje em dia, tudo depende disso para tomar decisões. Aliás, é importante, se você me permitir,
nessa parte de escolha de candidatos, que agora é muito confuso, né? Muitos candidatos, vou dar uma dica para aqueles que estão nos assistindo, estão aí no processo decisório de quem vai ser o seu candidato. Né? 7 critérios lógicos, já que eu falei de lógica, né, para escolher o candidato. Primeiro critério, veja o histórico de vida do candidato. Né? Veja se é uma história de vida que te inspira, é uma história de vida inspiradora, por exemplo, e que traga motivação. É uma história de vida que você gostaria que os seus filhos se inspirassem, por exemplo. Segundo, ver a formação acadêmica. Eu sou o único aqui no concorrente ao Senado de São Paulo que é engenheiro, por exemplo. E acho estranho isso aí, mas sou o único engenheiro. E é importante ter isso aí, né? Formação acadêmica, se você consegue discutir e argumentar tecnicamente, que isso cada vez mais vai ser isso. Eu notei isso quando teve a aprovação da mudança de concessão para autorização para as telecomunicações. A minha parte técnica ajudou muito. A aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas estava 20 anos parado no Congresso. A minha parte técnica ajudou muito a fazer isso andar. Então, a parte de formação acadêmica. Terceiro, currículo. Veja se essa pessoa já se comprometeu com o Brasil. Eu já coloquei a minha vida pelo país. Veja o nível de comprometimento dos outros candidatos também. Então, essa parte do currículo é muito importante. O que essa pessoa já fez na vida, né? Quarta, veja a ficha corrida, vamos dizer assim, do candidato. Olha, digita o nome do candidato e coloca investigações, coloca processos, fraudes, qualquer coisa assim. Você vai ver a ficha corrida do candidato e dos suplentes para Senado, e muito importante suplentes. Eu tenho muito orgulho dos meus suplentes. Veja os suplentes dos candidatos também. E, obviamente, a gente precisa eliminar a corrupção da história do nosso país. Então, não vote em candidatos que tenham casos de corrupção, fraudes, etc. Isso é inadmissível hoje em dia. Ah, porque o cara é conhecido? Não. Ele rouba, mas faz, que absurdo. Não, de jeito nenhum. Então, vamos representar mudança. Eu represento essa mudança aqui em São Paulo. Mudança positiva. Quinto, veja as propostas dos candidatos. Então, eu vou pedir para todo mundo entrar depois no @astropontes, no Instagram, @astropontes. Eu vou deixar até aí o link para todo mundo entrar, assim eles Isso, podem... @astropontes. Aí, se puder colocar depois no link, eu só entrar, ver minhas propostas. Todo dia de manhã eu apresento propostas. Toda entrevista que eu tento trazer propostas reais, né, para o pessoal ver. Candidato sem proposta é um candidato inútil, vamos dizer assim. Precisa ter propostas, realmente. Sexto, veja o caráter do candidato. Né? Você vê, através das pequenas coisas na vida, você vê o caráter. Então, olha o caráter. Você precisa ter candidatos com caráter lá, né? Para defender as coisas certas, defender família, defender... Eu sou contra aborto, eu sou contra ideologia de gênero, essa porcaria de dentro das escolas. Eu sou a favor de ter uma educação forte. Né? Eu sou contra a corrupção, contra a droga, né? Contra toda essa tranqueira, né? E o sistema comunista ou socialista que afundou muitos países porque não tem sentido, não opera, não funciona. Então, a gente precisa de um Estado pequeno, um governo pequeno, que consuma pouco imposto na sua máquina, que produza mais recursos para trazer para educação, saúde pública, segurança pública, que consiga investir em assistência social, mas tirar essas pessoas da vulnerabilidade através da educação para empregos, né? Promover as empresas para produzir mais emprego. Quem produz emprego são as empresas. Né? Você vê, você está na Argentina, você sabe o que está acontecendo aí, né? Você vê o que aconteceu na Venezuela, o que está no carrinho aí no trenzinho aí para Colômbia, para o Chile. É uma pena isso aí. O Brasil tem que se manter aqui, tem que ficar longe de comunismo, socialismo, esses sistemas econômicos sociais que não funcionam em lugar nenhum. E não vai chegar aqui no Brasil, isso aí. Né? E, finalmente, veja a empatia com o candidato, ver se você tem orgulho de falar, eu votei nesse candidato, eu voto nesse candidato porque ele me representa, ele olha no olho para mim e eu sei que é a pessoa que está falando verdade. Então, a gente precisa disso aí, no nosso Brasil e na nossa América do Sul. Né? Deus salve a nossa América do Sul. Ela precisa de muito apoio agora e o Brasil vai servir como um pilar para manter esse continente funcionando através de coisas práticas e que trazem coisas boas para o nosso país, para o nosso futuro. Falando agora na suposição, e esperamos que isso realmente aconteça, que o senhor chegue a entrar ao Congresso, quais são as problemáticas principais que o senhor acredita que existe hoje no Brasil e quais seriam as propostas que o senhor tem para resolver essas problemáticas? Olha, o país passou por uma pandemia, é importante citar, passou por uma das maiores secas, passou por problema de guerra lá fora, né? E o país continua a andar porque ele tem uma estrutura firme e ministros, né, capazes que conseguiram segurar em cada uma das suas áreas o país funcionando.
mas muita coisa precisa ser feita ainda, né? E isso foi a herança que a gente recebeu de muitos anos de governo de esquerda aqui nesse país, onde a gente teve, né, o pessoal falava muito, mas deixou aqui um país onde não tinha, por exemplo, terminado, tem lá no Nordeste do país, por exemplo, né, a transposição do São Francisco foi começada lá em 2008 e parou. E tanta gente morrendo de fome, morrendo de sede lá. Você precisa ter água, você precisa ter energia, você precisa ter internet, você precisa ter empregos no lugar. Então, as pessoas se preocupavam mais com a parte eleitoreira e não fazia a parte prática da coisa. A gente trabalha com coisa prática. Então, foi lá o nosso Rogério Marinho, que é candidato ao Senado lá para o Rio Grande do Norte, também um ótimo candidato, o número dele é 222 lá também, né? Que ele foi lá e resolveu esse negócio, criou a transposição, terminou a transposição. Ele está terminando obras dos governos anteriores. Lógico, porque o pessoal deixou tudo largado, um monte de esqueleto por aí, a gente precisa terminar. Isso aí é o cuidado com o dinheiro público. Então foi lá, terminou a transposição do São Francisco, mas muita coisa ainda precisa ser feita naquela região, por exemplo, para reduzir esses efeitos de tantas décadas de descaso com a população de lá. Então, a gente precisa produzir empregos ali, precisa melhorar a produção agrícola, energia sustentável. Instalei lá, por exemplo, um centro de tecnologia para energia renovável, com eólica, hidrogênio verde, fotoelétrica. Então, tudo isso precisa ser feito para gerar emprego. Eu estou falando emprego um monte de vezes, porque esse é o caminho para você tirar as pessoas da vulnerabilidade, da fome, né? E tem muita gente passando fome, sim, no país. Tem por causa do descaso lá atrás, a gente passou no meio de uma pandemia e muitas pessoas, milhões de pessoas foram salvas graças ao auxílio do governo, auxílio emergencial. Muitas empresas foram salvas graças ao Pronamp, né? Então, muitos programas do governo salvaram empregos em empresas, mas não para por aí. A gente tem que continuar agora, tirar essas pessoas dessa margem de pobreza, trazer para o mercado de trabalho através da educação profissionalizante. Uma das minhas propostas aqui em São Paulo, por exemplo, é a educação profissionalizante para todos os jovens do ensino médio. Nós temos 1.600.000 jovens do ensino médio. Eu fiz o Senai, por exemplo, então o Sistema S, as ETECs aqui em São Paulo conseguem cumprir aí mais ou menos 500 mil jovens, mas a gente precisa completar isso para todos os jovens. Isso muda a vida, mudou a minha, vai mudar a vida de muitos jovens. Nós temos, por exemplo, a primeira infância. No Brasil, só 17% das crianças estão em creches. E as mães precisam. Minha mãe não tinha creche, por exemplo, que eu morava na periferia, eu tinha que trabalhar com ela. Então, a gente precisa dar 100% de creches para as crianças com as mães que trabalham, mães solteiras, por exemplo. Então, tudo isso é importante. E dá para se fazer isso aí. É a articulação do Senado com os diversos órgãos, né, com os programas que a gente já tem, como o Criança Feliz para a Primeira Infância, lá do Ministério da Cidadania, né, o SUAS, lá no Desenvolvimento Regional, e muitos outros programas, dá para se unir para fazer isso aí, um esforço no Brasil inteiro. Eu, como senador de São Paulo, lógico, vou defender os interesses de São Paulo, defender aqui, né, o Pacto Federativo, para que São Paulo tenha mais justo, né, uma divisão mais justa, para que a gente tenha mais empregos gerados aqui, sobre mais recursos, defender as nossas universidades, né, recursos para Unicamp, para Unesp, para USP, valorização de professores. A educação precisa muita melhoria. Aliás, aconselho o pessoal a entrar aí no @astropontes, no meu Instagram, olhe lá nesses vídeos do Diário de Bordo que eu faço todos os dias de manhã, amanhã estarei aqui de novo, e ali tem vários. Eu falei sobre educação, especificamente num vídeo, tem muitos aspectos de educação no Brasil e em São Paulo que precisa ser feito. Em área de saúde, ainda a gente tem uma péssima distribuição de saúde pelo Brasil, muita diferença, e isso pode ser melhorado com transformação digital, isso pode ser melhorado através de mais valorização dos nossos médicos, formar mais médicos também. O setor de saúde é extremamente importante. Segurança pública, a gente não tem sistemas integrados no Brasil, a gente pode fazer isso. De lá do Senado, a gente pode auxiliar a fazer essas coisas também. De novo, né, a transformação digital ajuda e muito. Precisa valorizar as nossas polícias. Bandido é bandido, bandido tem que ser tratado como bandido. E polícia tem que ser valorizada. Não faz nenhum sentido a gente tratar como tem tratado a polícia de São Paulo aqui, né, a polícia militar e a polícia civil daqui. Então, isso aí precisa ser valorizado demais. Ou seja, tem muita coisa a fazer, né? E dentro do Senado, eu vou fazer muitas dessas coisas. Tem que ter um senador atuante no Estado de São Paulo, não pode ficar parado esperando as coisas. Tem a reforma administrativa a ser feita, a reforma tributária. Hoje eu falei sobre a reforma tributária, procurem nos vídeos também gravados aí no Instagram.
né? Nós temos a revisão da reforma trabalhista, nós temos aí muita coisa que vai alterar a vida de todos no país. E a gente precisa fazer isso da forma lógica, né? A gente precisa fazer isso de uma forma eficiente, e para isso que eu estou aqui como candidato ao Senado aqui no estado de São Paulo, né? Então, e agradeço muito essa possibilidade aqui, falar para todos aqueles que defendem as coisas que eu defendo, né, na área da direita do nosso país, né, que defendem, precisa votar em candidato da direita, tanto no Senado, para deputado federal, para deputados estaduais, né, não divida a direita. Infelizmente, aqui em São Paulo, a gente tem uma candidata, né, dividindo, a gente precisa se juntar. Eu achava interessante que ela viesse junto comigo, para a gente ter essa força, né, para vencer a esquerda. O candidato de esquerda é ligado ao Lula, ele é ligado e traz com ele todo o que representa de ruim, vamos dizer assim, nesse setor de esquerda. Até vejo o suplente também, traz aí toda essa coisa que a gente viveu ao longo de tanto tempo, com corrupção, com... Basta digitar no Google aí, corrupção do PT, você vai ver a quantidade de coisas. A gente não quer isso de volta no nosso país. E aí, quando você elege um presidente, você elege um combo, né? Vem junto com ele toda aqueles personagens que popularam os jornais aí do país durante tanto tempo, com tanta coisa ruim que nos dava vergonha, né? Como o Petrolão, né? Foram 49 bilhões, né, jogados no lixo ou no bolso dessas pessoas lá, em vez de servir para a educação, para a saúde, por exemplo. 49 bilhões é maior que o orçamento do estado de São Paulo em saúde, que é 42 bilhões por ano. Foram mais de 50 bilhões nos rombos de fundos de pensão da Petrobras, do BNDES, da Caixa Econômica, dos Correios, etc. Então, cara, esse negócio não pode voltar. E esquerda, a gente sabe o que representa. Você está na Argentina, você está vendo aí o resultado de tudo isso. A gente precisa ter, aqui no país, uma coisa com valores, proteger a família, proteger a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, né, liberdade de religião das pessoas. A gente não pode entrar num regime que vai fechando, começa falando de uma democracia, essa democracia vai se distorcendo para ser um autoritarismo, para depois virar um totalitarismo ali, como regime de governo, enquanto as pessoas vão sendo sufocadas, as empresas vão sendo sufocadas por um sistema socioeconômico que vai crescendo o governo, diminuindo as empresas, e não tem como funcionar, que leva o país à bancarrota. A gente não pode ter isso no nosso país. Então, de novo, obrigado. Desculpa de falar bastante, mas essas coisas precisam ser ditas para as pessoas que estão indecisas ou iludidas com uma forma, né? Tem muitos jovens iludidos com isso, para que eles percebam. Usem a cabeça, usem a inteligência, né? Divulguem, procurem aí no Google e divulguem. Vou pedir para vocês o seu voto aqui, né, para o Senado em São Paulo, astronauta Marcos Pontes, número 222, assim como para os nossos candidatos da direita, nosso Tarcísio aqui também, para o governo do Estado, nosso presidente Bolsonaro, para que a gente tire o Brasil do risco, né, em que, infelizmente, se meteram alguns outros países da América do Sul. A gente precisa ajudar a recuperar esses países também. E já indo um pouco para o final, o senhor acredita que dentro do Congresso vai ter um consenso ou terá dificuldades para conseguir esse consenso, até mesmo para aprovar projetos de leis importantes? E por outro lado, até que o senhor fez menção, a questão de liberdade de expressão. Hoje, infelizmente, pelo menos o que a gente vê bastante é uma perseguição por parte de um poder a brasileiros, principalmente de direita e apoiadores do Bolsonaro, e até mesmo buscam censurar as redes sociais desses brasileiros. Alguns deles terminaram indo presos, sendo jornalistas, deputados. O senhor acredita que, como senador, vai conseguir fazer algo em relação a isso? Sem dúvida. O Senado é a casa alta do Congresso, ali se tomam decisões importantes, ali se julgam, né, inicia e julga ministros do STF, por exemplo, ali se julgam ministros de Estado, o próprio presidente, se for o caso. Ali, no Senado, são 8 anos, ali onde vão ser sabatinados os próximos ministros do STF, vão ser trocados 5, é bom lembrar isso, ao longo dos próximos 8 anos. Eu lá no Senado vou fazer a sabatina, né, vou participar da sabatina de 5 desses ministros, 2 nos primeiros 4 anos, 3 nos outros 4 anos. Ali no Senado, onde a gente sabatina os nossos embaixadores, presidentes estatais, pessoal de agências reguladoras, ali onde a gente aprova empréstimos, aprova orçamento. O Senado é extremamente importante e ele serve como um elemento regulador, e por isso que precisa também de senadores estáveis, sensatos,
não é ficar gritando, falando um monte de coisa antes. Isso aí, quem me conhece sabe que eu não sou desse tipo. É a maneira eficiente de trabalhar, uma maneira sensata, uma maneira que não fica gritando por aí, mas você comparar como que caça um leopardo e como que caça uma hiena. A hiena não consegue caçar nada, ela só se alimenta dos restos das caças e quem sabe caçar. E o leopardo não fica gritando antes, ele trabalha da maneira correta. Então, o que a gente vê é que o Senado, e as pessoas esquecem da importância do Senado, precisa se pensar bem, escolher muito bem. Né? Eu estou aqui me colocando à disposição como candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, é fácil de lembrar, no dia 2, né? Vote 222, mas eu me coloco aqui com toda a minha bagagem de carreira, com toda a minha ficha limpa, né? É diferente. Veja bem, né? Aliás, sobre ficha limpa, veja bem, se você vota num candidato que tem ficha suja, o que acontece? Vou falar uma coisa lógica aqui para vocês, não estou querendo falar de A ou B, nada disso, é coisa lógica. Lembra que o Senado, né, julga, pode chamar ministros do STF, mas quem que julga casos de foro especial, né, casos de justiça de senadores e deputados? É o STF. Então, o STF julga os senadores que julgam o STF. Não parece estranho isso aí? Né? Então, a solução para isso é você nunca votar em senadores que tenham ficha suja, que dependem. Você tem que ter independência. Para ter independência, não pode ter ficha suja. Você precisa ter. Muito claro. Então, é bom, olhe bem isso aí, isso é muito importante. Então, a gente tem aí esse equilíbrio dos poderes que precisa ser mantido. Nós vivemos uma democracia, né, representativa, república representativa. Então, esse tipo de forma de governo precisa ter esse equilíbrio entre os três poderes, e o legislativo representando o povo, o legislativo que representa por voto, foi eleito por voto. Né? Esse legislativo tem uma função importantíssima de fiscalizar o executivo. Quantas vezes eu fui chamado lá para explicar alguma política, alguma coisa? E é normal, não tem que ter milímetro, não tem que ter nada. Porque a Câmara me chamou, porque o Congresso, porque o povo me chamou ali. O TCU está lá ligado ao Legislativo para fiscalizar também, né, todas as ações do Executivo, né, e o Senado fiscaliza o STF, fiscaliza o Judiciário. Né? Não precisa ter esse equilíbrio, né? Checks and balances, aí, vamos dizer assim, né? Esse equilíbrio geral é muito importante de se manter, para que não haja abusos de nenhum dos poderes, que cada um faça o que está previsto na Constituição, conforme a lei, conforme o povo que manda no Brasil. Né? Nós vivemos uma democracia, é o povo que manda no país conforme determinado na Constituição. O presidente fala bastante disso, de jogar nas 4 linhas da Constituição. Isso tem que ser feito, né, da forma correta. Então, nenhum poder pode extrapolar nada, e tem que ser feito tudo conforme a lei. Democracia, né, isonomia, todos devem respeitar a lei. Concordo plenamente. E já para finalizar, uma última pergunta, já que estamos falando diretamente da Argentina, o senhor pôde ver os resultados negativos, tanto econômicos como sociais e políticos aqui no país, mas infelizmente esses resultados estão se reproduzindo por toda a região. Tivemos agora o Chile, até mesmo que está sofrendo uma alta inflação, tivemos agora o resultado da Colômbia, infelizmente de outros países como Venezuela, temos também o caso de Nicarágua, Cuba, e que estão indo todos pelo mesmo caminho. O senhor acredita que com a eleição de Bolsonaro e também de toda a sua equipe, pode sim haver uma mudança em questão de região ou não? Acredita que só haverá uma mudança em questão nacional? A eleição do presidente Bolsonaro vai causar um efeito multiplicador dentro da América Latina. Lembrar que temos lá Nicarágua também passando por dificuldade por causa de um governo que persegue igreja, persegue, né, as pessoas, persegue a imprensa. Esse negócio de regular a imprensa é um absurdo muito grande. Né? Então, isso é o começo da tirania. Você começa regulando, depois você fecha tudo aquilo que for contra você, você vai fechar, não tem direito de expressão, não tem liberdade de imprensa, nada disso. Então, eu acredito, não, tenho certeza que a reeleição do presidente Bolsonaro aqui vai causar um efeito multiplicador, né, na América Latina como um todo, e esse efeito vai acontecer naturalmente, porque o Brasil ele vai disparar em termos de melhoria na economia, melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhoria de segurança, melhoria da saúde, melhoria na educação. E os outros países vão olhar e falar assim, pô, por que o meu país não consegue fazer aquilo?
E aí a coisa lógica vai tomar conta. Eu falo assim, eu não quero mais um regime de esquerda, eu não quero mais esse negócio que foi implementado aqui, que começa com um canto da sereia para a população, falar que todo mundo vai ser igual, é uma democracia, etc. Essa democracia começa esse regime, a gente está falando de regime de governo, como que o governo se interage com as pessoas, né? A forma democrática de se interagir com as pessoas começa com o canto da sereia, de uma certa maneira, que vai se transformando num autoritarismo, depois num totalitarismo de esquerda, que a gente sabe o resultado que teve em todos os países. O sistema econômico, econômico-social do comunismo, que é impossível de funcionar, né? Só lembrar para as pessoas que no comunismo você não tem direito nem à sua roupa, nem à sua casa. Tudo é de posse do governo, que controla todos os meios de produção e tudo que existe. As empresas acabam, não tem mais empresa, é só o governo. E é só se raciocinar um pouquinho, que é óbvio que não vai funcionar. Para um governo funcionar, as coisas têm que seguir assim, olha, imagina, educação forma profissionais qualificados. Esses profissionais, agora eu vou puxar aqui para a ciência, né? A ciência desenvolve soluções para o país que se transformam em tecnologias, que se transformam em inovações, se transformam em empresas. O governo ajuda as empresas a crescerem, as empresas produzem empregos que empregam as pessoas qualificadas para a educação, as pessoas que estão em vulnerabilidade, através do acesso à educação, à moradia, eles ficam na vulnerabilidade temporariamente, eles não nasceram para ficar na rua, para ficar ganhando nada, por exemplo, vivendo de auxílio, não, eles começam a ter agora educação, emprego, saem daquela situação de vulnerabilidade, entram no ciclo, começam a ter dignidade de emprego, começam a ter dinheiro, e aí as coisas começam a mudar a vida de todas essas pessoas, e com isso esse ciclo girando é como funciona em todos os países desenvolvidos. O governo fica enxuto, ele gasta menos dos tributos, eu falei muito isso da reforma tributária hoje de manhã aqui, então a gente paga o imposto, o governo diminui o imposto porque ele gasta menos com a máquina, uma máquina mais enxuta, mais eficiente, e com isso ele tem mais dinheiro para aplicar em educação, saúde, segurança pública, em assistência social, para tirar essas pessoas através desse ciclo e ajudar as empresas a melhorar o ambiente de negócio para as empresas florescerem e produzir mais emprego. A resposta é simples dessa forma, mais uma economia liberal, né? Agora, quando você fala de um socialismo, o que acontece? Por que esses países afundam? Porque falta esse incentivo às empresas, falta essa transformação de vida através da educação e do emprego, para que as pessoas comecem a ter seus salários, tenham dignidade, comecem a consumir, e com esse consumo melhora a economia, as empresas pagam mais impostos melhoram a economia, mas pagam imposto justo, um valor baixo, mas tem mais produtos, então, logicamente, tem mais impostos entrando, então reduz o imposto e aumenta a arrecadação. No socialismo, esse governo ele incha para colocar os companheiros todos, ele incha, e aí ele fica ineficiente, ficando ineficiente, ele tem menos dinheiro, ele consome todo o dinheiro, as empresas começam a aumentar imposto lá para a estratosfera, as empresas não conseguem sobreviver, as empresas morrem, perde emprego, aí o governo quer dar emprego, ele vai pagar com o quê? Para manter o consumo das pessoas, ele vai ter que emitir dinheiro, aumenta a inflação, e o país começa a afundar, não tem quem produza bens e serviços, não tem mais imposto vindo de fora das empresas, o governo tenta fazer uma coisa como se tentasse empurrar um caminhão de dentro do baú do caminhão. Não funciona, você tem que ir para fora para poder empurrar, você precisa de empresas para poder ajudar, você precisa fortalecer as empresas e reduzir o governo. Por que não funciona? Então é isso, o socialista não funciona porque a equação não fecha, e a equação não fechando, o país afunda. E a gente tem uma certa, vamos dizer assim, uma compaixão, né? A gente se coloca no lugar dessas pessoas que estão nesses países e a gente vê o sofrimento do povo, né? Com perda de emprego, perda de salário, com opressão de um governo, aí fica um grupinho só, bilionário, e o restante da população passando fome. Ele não quer isso no Brasil, isso não vai acontecer no É o Brasil. famoso comunismo para vocês, né? E capitalismo para mim, né? Exato, exatamente. Isso não pode acontecer aqui, e o Brasil vai liderar essa mudança na América Latina como um todo. Você vai ver que as pessoas naturalmente vão olhar para o Brasil, vão ver como sonho de consumo. Eu quero viver num país assim, e isso vai causar, por indução, a mudança nesses países. E o Brasil precisa liderar esse movimento e ser, vamos dizer assim, não é eu quero esquecer dos meus vizinhos, muito pelo contrário, a gente vai precisar ajudar esses países, né? Então a gente vai produzir, por exemplo, desenvolver vacinas aqui
A gente vai poder ajudar todos os países com vacinas, porque eles vão ter dificuldade, a gente vai ajudar com remédios, a gente vai ajudar, né, da forma como a gente puder, porque a nossa economia vai florescer e a gente vai ser o responsável em ajudar a América Latina toda. E, gradualmente, esses países vão vão vir para a direita, né, sem radicalismo, mas vão vir para uma coisa que é lógica e que funciona. Bom, muito obrigado pela entrevista, por aceitar esse convite. Poderia novamente repetir suas redes sociais? Em que número temos que apertar no dia 2 de outubro para o pessoal lembrar novamente? É isso aí, gente. Olha, Maria Laura, eu queria agradecer por essa oportunidade, agradecer a todos que nos assistem aí. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, eu sou o primeiro astronauta aqui do Brasil, o primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra. Eu estou agora me colocando como candidato, eu sou o candidato a Senado aqui em São Paulo, então meu nome de urna é astronauta Marcos Pontes, número 222, é fácil de lembrar no dia 2, né? Aperte 222 ali e confirma. Também eu quero pedir o seu voto para o nosso presidente Bolsonaro, número 22, para o nosso Tarcísio, número 10, né? E para os nossos candidatos a deputado federal e estadual que defendem as causas da liberdade, de pátria, Deus e de família. Nós precisamos disso aqui, sem radicalismo, sem violência, mas transformar o nosso país através da lógica, através de uma economia saudável, né? E para isso eu preciso do seu voto, eu preciso da sua divulgação. Falta pouco tempo agora para as eleições. Então, cada um que está assistindo aí precisa se transformar em 20, né, para passar as informações para 20 pessoas e cada um dessas 20 passar para mais 20 e assim por diante. A gente precisa dessa corrente, essa constelação do bem para transformar, e aqueles indecisos que estão aí ainda ou iludidos com o canto da sereia do socialismo, levem as coisas lógicas. Por internet, usem Google, lembre dos critérios que eu falei aqui para escolher os candidatos, né? Vejam um candidato que tem ficha limpa, não votem em candidato com ficha suja, né? Usem o Google, passem as informações para as outras pessoas. O que você descobrir ali, passe para as outras pessoas, para tirar as pessoas da ilusão do socialismo, ou para tirar aqueles indecisos aí da situação de acomodação, porque passou o dia 2, aí não tem o que fazer. Então, é isso aí, gente. Grande Bom, muito abraço. obrigado, muito obrigado. Realmente, essa entrevista é muito importante, não só para os brasileiros, temos um público muito grande do mundo inteiro, até mesmo da América Latina. Obrigado, gente. Não se esqueça, webpage marcospontes.com.br, no Instagram, @astropontes. Entra lá, tem minhas propostas, coisa interessante lá. Obrigado.